Bom, boa noite a todos. Eu sou o Breno. Nosso grupo está composto pela Ana, o Lucas e eu. Nós escolhemos o modelo do mapa mental para apresentar a vocês, pela facilidade na hora de estudar o assunto, né? E trazendo os pontos mais importantes do tema bioeletrogênese. Começando então pela definição de bioeletrogênese, ele nada mais é do que a capacidade celular de gerar potenciais elétricos pela membrana plasmática. Essa é a estrutura responsável por gerar esses potenciais através da entrada e da saída de íons. Em outras palavras, é a propriedade de algumas células de gerar e alternar a diferença de potencial elétrico da membrana. Boa noite a todos. Sou o Lucas e vou apresentar um pouco sobre o potencial de repouso, potencial de ação e despolarização. O potencial de repouso ocorre a alternância entre o transporte passivo e ativo dos íons. É onde a entrada passiva de íons sódio, que posteriormente são expulsos ativamente, ao mesmo tempo em que os íons potássios entram ativamente e em seguida o potássio sai passivamente da célula, tornando o meio externo positivo em relação ao meio interno. O potencial de ação ele consiste em uma variação brusca do potencial da membrana provocada por um estímulo. Quando uma célula nervosa é excitada por um estímulo que atinja o seu limiar de despolarização, que no caso do neurônio é menos 65 mV, um potencial de ação é gerado dentro da lei do tudo ou nada. O potencial de ação é caracterizado por 3 etapas diferentes: despolarização, repolarização e hiperpolarização. A despolarização é quando uma célula excitável de neurônio recebe um estímulo nervoso do tipo limiar ou supralimiar. A sua DDP de repouso ela é elevada até o limiar de despolarização ou ultrapassa, respectivamente desencadeando o potencial de ação. Neste momento, na membrana celular abrem os canais de sódio e com isso grande quantidade do sódio entra na célula, tornando o seu interior mais positivo e o seu exterior mais negativo. Este mecanismo é conhecido como despolarização e a DDP nesta fase é aproximadamente mais 45 mV. Boa noite, meu nome é Ana e eu vou falar sobre repolarização e hiperpolarização. Então, repolarização é a saída de potássio. A entrada de grande quantidade de sódio na célula estimula o fechamento dos canais de sódio e a imediata abertura de canais de potássio positivo, ocorrendo a saída de potássio positivo. Nesta fase, a bomba de sódio-potássio funciona transportando ativamente 3 moléculas de sódio positivo para o exterior e recolocando 2 moléculas de potássio positivo no interior da célula, tornando seu interior mais negativo e seu exterior mais positivo. Também podemos dizer que o transporte ativo de íons envolve gasto de energia. Nesse caso, ocorre o aumento da atividade metabólica celular para obtenção de maior suprimento energético. Na célula, uma molécula de adenosina trifosfato ATP é quebrada, liberando um fosfato inorgânico PI. Uma molécula de adenosina difosfato ADP e energia, necessária para o transporte dos íons. A repolarização faz com que o potencial de membrana volte a ser negativo, retornando a sua ADDP normal de potencial de repouso menos 75 mV. A hiperpolarização é a saída do excesso de potássio. Quando uma célula recebe um estímulo inibitório, ocorre a saída do íon potássio positivo e a entrada do íon cloro Cl negativo, tornando o meio interno das células mais negativo e o meio externo mais positivo, inibindo a propagação de potencial de ação. A hiperpolarização dura alguns milissegundos e nesta fase a ADDP pode chegar até
menos 90 mV. E por fim, nós temos o limiar de excitação, que é a menor intensidade de um estímulo capaz de provocar uma resposta do neurônio, ou seja, ele é capaz de gerar os impulsos nervosos. Apenas o estímulo do tipo limiar e supralimiar são capazes de gerar impulsos nervosos e ambos geram impulso da mesma intensidade. Bom, gostaria de agradecer então por terem assistido até aqui e espero que tenha facilitado na aprendizagem de todos.